Dia, boa tarde, boa noite. Estamos no capítulo 44 com o tema Agente abortivo chamado amargura. Como sempre esclareço, os agentes abortivos estão entrelaçados e alguns são irmãos siameses. A amargura é irmã da falta de perdão. Só que além de um efeito do amargurado, tem o efeito coletivo também, pois ela contamina a muitos. Hebreus 12:15 diz: Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. A amargura que alojamos em nosso coração é uma auto-exclusão da graça de Deus. Já pensou quão sério e grave é isso? Viver sem a graça de Deus é viver na desgraça. E somente eu e você podemos fazer essa escolha. Não é Deus que nos exclui da graça dele. Somos nós mesmos que nos excluímos quando nos amarguramos e decidimos alimentar a amargura de forma que ela crie raízes e brote. Uma vida amargurada é cheia de confusão mesmo. É como se a pessoa olhasse tudo e todos com os óculos da amargura. Ela consegue interpretar tudo errado, consegue olhar maldade em tudo e consegue criar no ambiente um peso quase palpável de negatividade. A atividade da amargura no nosso coração pode gerar amargura nos demais ao nosso redor. Por isso, é um agente abortivo individual e coletivo. Quantas mulheres amarguradas após terem seus casamentos destruídos? E quantos olham os jovens namorando ou mesmo até estando numa festa de casamento, derramam o veneno de sua própria experiência não tratada, não resolvida, que transformou-se numa amargura sem fim. Elas conseguem jogar um banho de água fria naqueles que estão buscando e celebrando o amor e nunca conseguem se alegrar com quem está feliz na área que elas não foram felizes. Pessoas que perderam dinheiro em investimentos por causa de falsos amigos, sócios que lhe deram um grande golpe, muitas vezes não conseguem superar essa experiência e vivem a vida despejando sua amargura onde chegam. Conseguem minar projetos de outras pessoas, colocando medo e terror, como se fosse acontecer com elas o mesmo. Os amargurados são os piores conselheiros. Eles sempre irão orientar baseados em suas dores e frustrações. A amargura tira de nós a racionalidade. E parece que aquilo que feriu a pessoa lá no passado, ela convida todos os dias para feri-la de novo. Há pessoas que passam a vida inteira falando do que outras pessoas lhe fizeram. Não mudam o disco. Pode ser que já tenham passado anos ou décadas. Falam com a mesma dor de quando tudo aconteceu. Porque a amargura criou raiz e brotou, matando a vida plena que Cristo havia planejado e que entregou para elas. A amargura nos torna pessoas estéreis. Mical, ao ver a alegria de Davi dançando com a arca, sentiu muita amargura. E a Bíblia registra que Mical nunca pôde ter filhos. Muitos planos são abortados na vida, pois a pessoa está mais focada em quem lhe fez mal ou nas dores que alguém lhe causou do que no que ela pode fazer, produzir, desenvolver, independente do que aconteceu em sua vida. Você já ouviu falar que existem pessoas que parecem carregadas? Quando chegam, o ambiente fica pesado? Eu penso que os amargurados são os seres mais carregados do planeta. E sim, eles conseguem mudar um ambiente inteiro quando chegam. Não apenas o que falam, como falam, mas até como olham as pessoas ao redor é diferente. Conseguem se incomodar com tudo e com todos quando o problema é seu próprio coração. Certa vez alguém ilustrou que a falta de perdão é alguém carregar um morto nas costas e levá-lo para cima e para baixo. É pesado e mal cheiroso, mas a pessoa faz questão de carregar. Sempre que ela chega, os demais sabem qual o nome que vem depois que se cumprimentarem. Sabem qual a história que será contada pela milésima vez. Essa é a pessoa amargurada. Precisa decidir se quer vida plena ou se quer continuar vivendo do que lhe feriu, continuar carregando quem lhe machucou. Quantos filhos não falam com seus pais? O oposto também acontece. Quantos irmãos passam anos sem se falar? Quantos amigos se tornam desconhecidos e depois inimigos com o tempo por situações não resolvidas? Ninguém espere receber a vida de Cristo alojando a amargura no coração. Ninguém pense que frequentar uma igreja é suficiente para ter vida plena. Você conhece cristãos amargos? Cristãos carregados? Quando eles chegam, o clima fica pesado?
Não é Cristo que eles carregam, é a amargura. Eles já se excluíram até da graça de Deus. Vida plena não é confessar Jesus como Senhor e Salvador. Isso é o primeiro passo da jornada. Vida plena é deixar Jesus viver em nós com a vida dele. E isso implica em saber reconhecer esses agentes abortivos e evitá-los com a ajuda do Espírito Santo. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e não sabem disso? Quantas irão viver uma vida desgraçada aqui, podendo ter experimentado vida plena? Que Deus nos sonde o nosso coração e que sejamos quebrantados de forma que nesta sondagem, se Ele apontar raiz de amargura e até brotos que estão contaminando a muitos, possamos confessar nosso pecado, abandoná-lo, possamos perdoar quem nos feriu, ou a circunstância que nos feriu, e possamos ser incluídos novamente na graça, sem a qual não poderemos viver. Vamos às perguntas para reflexão. Você se considera uma pessoa amargurada? Explique sua resposta. Você conhece pessoas que vivem amarguradas? Como você consegue identificá-las? Uma simples falta de perdão pode se transformar em amargura. Você consegue reconhecer esse processo em algum momento de sua vida? Paulo fala aos romanos que pessoas amarguradas se excluem da graça de Deus. Que tipo de vida você acha que alguém sem graça, que não tem a graça de Deus? Qual a solução para evitar que a amargura crie raiz? A falta de perdão anula a graça de Deus em nossa vida, pois o perdão que Ele nos deu foi pela graça dele. Quando a falta de perdão vira uma raiz de amargura e até brota contaminando muitos, o que devemos fazer? Que conselho você daria a algum amigo que você identifica a amargura? Qual parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só, nos encontraremos amanhã. E se o conteúdo foi útil para você, curte, compartilha e comenta. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Fica com Deus e até o próximo vídeo.